Gênesis 4. Difícil, pessoal. É o primeiro livro, né? Você que encontrou, eu gostaria que você colocasse a Bíblia no seu coração. Nós vamos pedir para que o Senhor fale conosco, amém? Amém. Feche seus olhos. Quantos aqui já se perguntaram por quê? Você já se perguntou por quê?
certos problemas, o porquê de você viver, né, uma situação, que está vivendo uma certa situação. Hoje você vai sair daqui com um diagnóstico e aí sim você vai poder consertar aquilo que estava errado. Amém? Bom, a primeira resposta para esse porquê é a lei do retorno. A lei do retorno. Tudo que você pratica hoje retornará para você aonde? No futuro. Existe a lei do retorno. Algumas pessoas falam, não é assim. Não é assim que funciona, então vou mudar o nome para você conseguir entender. Lei da colheita. Melhor para você esse nome? Lei da colheita. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Então talvez aquilo que você está enfrentando hoje seja resultado das tuas ações ontem. Você consegue entender isso? Talvez você fale assim, pastor, eu estou endividado, porque ontem você gastou mais do que você tinha. Pastor, eu estou passando por uma situação financeira apertada. Talvez porque ontem você deixou de dar o dízimo. E hoje você colhe os frutos de ter sido um ladrão. Ai, pastor, fala assim, eu fico magoado. Tem gente que fica magoado. Mas o primeiro diagnóstico do teu problema é esse. É a lei do retorno. É a lei da colheita. Talvez aquilo que você está vivendo hoje seja resultado das tuas más ações do passado. É uma. Mas e se você fala assim, pastora, eu realmente no passado eu errei. Como então que eu posso consertar isso? Como que eu passo então, já que hoje eu estou colhendo aquilo de ruim que eu plantei no passado, como que eu vou passar, pastor, então a colher coisas boas? Será que minha vida então não vai mudar? Será que eu vou ser condenado a viver o resto da vida, né, nesse sofrimento, nessa luta? Não. A maneira de mudar é você começar a plantar hoje certo, para poder colher amanhã. A maneira de consertar é você passar a mudar a maneira como você estava agindo. Eu estava agindo de uma maneira e os resultados são ruins. Então é porque eu agi de uma maneira ruim. Então eu vou mudar essa maneira, eu vou passar a agir de uma outra maneira, da maneira como agrada a Deus, da maneira como Deus quer. E aí você vai passar a colher as coisas boas. Esse daí, a lei do retorno, a lei da colheita, é a primeira resposta para essa pergunta. Mas talvez, eu sei que existem pessoas que estão aqui falando assim, pastor, mas no meu caso é diferente. Realmente no passado eu plantei coisas ruins, depois eu colhi coisas ruins, mas eu já mudei, pastor. Eu estou plantando coisas boas, mas eu não consigo colher as coisas boas. Eu já mudei já. Eu sou uma nova criatura. Jesus já me mudou, eu já me arrependi do meu erro, já me arrependi das más plantações que eu estava fazendo. Eu já mudei já e não consigo colher. Talvez você seja essa pessoa, talvez você esteja nessa situação. Aí você fala, é mais difícil, porque aquele que está plantando errado é só ele mudar, passar a plantar bem. Mas no meu caso, já estou plantando tudo certo e estou colhendo coisas ruins. O que está acontecendo, pastor? A palavra de Deus, ela fala assim, ó, eu nunca vi um justo ser desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. A Bíblia mente? Não. Então por que isso não está acontecendo então? Poxa, isso é uma promessa. Isso está
coração. Então, essa palavra cabe em todas as áreas da sua vida e principalmente também na sua vida financeira. Poxa, pastora, se está escrito na palavra, se eu estou plantando coisas boas, por quê? Grita aí. Por quê? Por quê, Senhor? Fazendo tudo certinho. Nós vamos voltar lá atrás para entender agora a resposta desse seu porquê. Vamos lá, Gênesis. Vamos lá, ó. Diz assim, ó. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Uma oferta ao Senhor. Vem cá, um Caim aqui. Cadê o Caim? Vem cá, Caim. Então, veja bem, Caim, ele era filho de Adão e Eva. E aí, Caim, ele cresceu e ele se tornou o quê? É o quê, pessoal? Lavrador. Você sabe o que é isso? Que planta na terra, né? Planta legumes, planta grão, lavra a terra, né? Colhe. E foi isso que ele se tornou. E ele teve um irmão. Cadê o irmão? Abel. Então, ele teve um irmão chamado Abel. E o que aconteceu? Caim, um homem de Deus, né? Caim. Você achava de Deus. Até aqui ele estava de Deus. A cara dele de Deus. Olha só, então Caim pegou os frutos, pega lá os frutos. Lá, oferta lá ao Senhor. Tá, Senhor? Tá aí. Ofertou a quem? Ao Senhor. E Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas, do primeiro, do principal, o melhor, das suas ovelhas e da sua gordura. E foi lá e ofertou. Então, Senhor, está aqui a minha oferta. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ora, os dois ofertaram, mas o Senhor atentou para a oferta de quem? De Abel. Ih, caramba, Caim ficou bravo. Olha só a visão de Caim. Deus está fazendo acepção de pessoas. Deus ama mais o meu irmão do que a mim. Eu estou aqui ofertando a ele, e a minha oferta não está agradando a ele. Eu ofertei igual a ele, e ele recebeu a oferta do meu irmão e não recebeu a minha. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Eirou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Decaiu-lhe. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que lhe caiu o semblante? Se fizeres bem, não haverá também aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Pode voltar. Eu quero que você entenda uma coisa.
Caim fez tudo certinho. Ele foi, colheu daquilo que era o serviço dele e foi ofertar ao Senhor. Mas então por que Deus não aceitou a oferta dele? Porque Caim, ele fez tudo certinho aos olhos dele. Repete comigo, Caim fez tudo certo aos olhos dele, e não aos olhos de Deus. Aí é onde eu queria chegar. Por quê? Vamos ver o que é. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pessoal, Caim, ele olhou aquilo, Deus aceitando a oferta do irmão e não aceitando a dele, e com os olhos de Caim achou Deus injusto. Com os olhos de Caim ficou com ciúmes do irmão. Com os olhos de Caim, ele tinha feito tudo certo. E Deus não era bom. Deus que não aceitou, a culpa foi de Deus. Mas na verdade, aos olhos de Deus, que não olha ao lado de fora, mas olha onde? Lá dentro. Aos olhos de Deus, foi aonde que Caim não agradou ao Senhor. Fez mal. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu comecei a procurar a palavra. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Meu Deus do céu, saiu tanta palavra. E fulano fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se fulano fez o que era mal aos olhos do Senhor. Até coloquei alguns exemplos aqui, ó. Olha só como a visão do Senhor é diferente. Olha só. E fez o que era mal aos olhos do Senhor e nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão. Isso aqui é uma situação na Bíblia. E fez a Acabe o que era mal perante os olhos do Senhor. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos de seu pai. Isso já é outra história. Aqui tinha Joaquim 8 anos quando começou a reinar. Reinou 3 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porque não destes ouvidos à voz do Senhor. E fizeste o que parecia ser mal aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos dos reis de Israel. E fez o que era mal aos olhos de quem? Do Senhor. E usou de feitiçarias e consultou adivinhos. E fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. Para provocar a ira. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Enviou a palavra do Senhor por todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor. Irritando-o com as obras das suas mãos. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Pessoal, todo esse exemplo aqui que eu te dei eram homens que erraram aos olhos do Senhor. Porque às vezes, quando alguns desses aqui estavam agindo errado, nem estavam se dando conta. Aos olhos deles, eles não estavam nem fazendo nada demais. Aos olhos deles, os olhos deles eram diferentes dos olhos do Senhor. Mas aos olhos do Senhor, ele fez mal. Aos olhos do Senhor, estes homens fizeram mal. Aos olhos do Senhor, Caim fez mal. Pessoal, talvez você está achando que você está fazendo tudo certinho aos teus olhos. Agora eu vou perguntar: e aos olhos do Senhor? Será que você está fazendo tudo certinho? Será que você é um cristão aos olhos do Senhor? Será que quando o Senhor olha as tuas obras lá fora, quando você está sozinho, você é um cristão? Será que quando Deus olha o teu coração, do lado de dentro do teu coração, será que Ele acha que você é um cristão? Será que você é um cristão aos teus olhos? Ou será que você é um cristão aos olhos de Deus? Isso faz toda a diferença.
Porque estes homens que erraram e não receberam as bênçãos dos milagres, isso aconteceu porque eles não estavam agradando a Deus, aos olhos de Deus. Talvez você estava enxergando a sua vida com os teus olhos e estava direcionando a sua vida de acordo com como você quer enxergar. Mas não são os teus olhos que vão te levar à salvação. É a maneira como Deus olha, como Deus vê, como Deus ensina que é o correto. É os olhos de Deus, pessoal. Tem gente que sabe muita coisa. Tem gente que está aqui dentro da igreja, lê a Bíblia, ajuda, faz a obra. Tem gente que sabe tanta coisa. E aí Deus olha para ela, aos olhos dela. Ela fala, por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Eu tenho ofertado, eu tenho dizimado a Ti. O Senhor fala a Sua palavra. Trazei o dízimo na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Provai nisso, o Senhor vai abrir as janelas dos céus. Senhor, eu estou trazendo o dízimo e as janelas dos céus não estão abrindo sobre mim. O Senhor não mente, então por quê? Porque você não está agindo correto aos olhos de Deus. Aos teus olhos você é o maior convertido do mundo. Você se acha o maior exemplo. Aos teus olhos você fala, não, eu fazendo tudo certinho, eu oro, jejuo, eu busco a Deus. Mas do jeito como você está, talvez não seja da maneira que agrade aos olhos de Deus. Você consegue entender isso? Eu gostaria que você fosse rapidamente, a pastora até falou esses dias, Marcos 10. Marcos 10, capítulo 17. Achou? Amém. Olha só. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, olha o que aconteceu. Esse jovem se achega ao Senhor Jesus, né? E aí, vamos fazer aqui uma ilustração. Vai, eu vou ilustrar um negócio. Vem cá, Jesus, vem cá. Isso. É os mesmos, né, pessoal? Não tem mais pessoal na igreja, né? Pessoal, fica esperando. Vamos lá, cadê? Eu preciso de mais uns 3 discípulos aqui. Vai. Agora não vou. Então, olha só aqui, ó. Jesus, você viu que você é múltiplo em cena, né? Você faz o mal, o bem. Agora você faz o bem. Jesus estava lá e Jesus estava pregando, né? E aí chega este jovem, e aí este jovem já chega e fala assim: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus já atravessa. Bom, que bom é Deus. Quem olha fala que João Jesus é grosso. Tem gente que aos olhos, né, da pessoa fala: olha, o menino chegou para adorá-lo. E ele já dá um corte logo. Bom é Deus. Olha só o corte que Jesus dá. Por que será que Jesus deu esse corte, hein? Aos olhos de todos aqui, ó, aos olhos dele, dos discípulos, acho que os discípulos olharam e falaram: ai, que grosseria, ele não quis louvar, adorar, quis engrandecer a Jesus fala uma coisa dessa. Mas aos olhos de Deus é diferente, porque Deus não vê como homem vê. Ele está atento aos corações. Então o Senhor já sentiu esse coração aqui, já querendo, fazer as coisas diante dos homens. Ele quis, na verdade, se aparecer diante de todo mundo.
e saiu sem graça. Ele quis chamar a atenção, não de Jesus, mas de todo mundo. E você consegue concluir isso? Olha só. Bom mestre, o que lhe farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Por que você me chama de bom? Não existe outro bom a não ser Deus. Não há nenhum bom a não ser Deus. Olha só. Aí Jesus fala assim: tu sabes os mandamentos. Não adulterarás. Não matarás. Não Furtarás. Não Dirá falsos testemunhos. Não Desamarás. honra Teu pai e tua mãe. Jesus fala assim: bom, o que ele pode fazer? Observa os mandamentos. Os mandamentos é isso, aquilo outro. Aí o menino responde, vamos lá. Como você responde? Já viu aí? Mestre, mas tudo isso eu já guardo desde a minha mocidade. Aí, olha só o que aconteceu. Jesus, olhando para ele, o que Jesus fez? O amor. O amor. Jesus olhou e falou assim: você faz tudo isso desde a sua mocidade. Jesus o amou e disse: Só tem uma coisa: vai e vende tudo que tem e dê aos pobres. E o quê? Olha só, falta-te uma coisa: vai e vende tudo quanto tens e dá aos Pobres. Ponto final? Não. O que vem? E terás o tesouro do céu. E terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Pode voltar. Pessoal, vou falar uma coisa para você. Esse menino, eu acho que ele foi o mais burro da vida inteira. Talvez você não parou para pensar nisso. Os olhos dele, os olhos desse menino, estavam tão atentos ao que ele tinha, que Jesus ele pediu uma coisa maravilhosa. Esse menino, ele nem se deu conta que Jesus acabara de chamar ele para ser um discípulo. E um discípulo mesmo. Porque na verdade o Senhor Jesus ele teve muitos discípulos, mas somente 12 que estavam do lado dele. Ele ia, por exemplo, curava lá o endemoniado, e aí ele falava assim: ah, Senhor, eu vou te seguir. Jesus falava assim: não, você vai, prega o meu nome aqui na região assim. Não, você vai, ensina, fala o que aconteceu, prega lá. Então os discípulos que Jesus ia fazendo, eles ficavam distantes de Jesus, apenas falando, pregando sobre o acontecimento. Apenas aqueles 12 que tinham o privilégio de seguir Jesus ali, junto, de ser ali realmente os 12 discípulos. Ele nem se deu conta que ele acabou de ser chamado. Ele falou assim: já que você observa tudo isso, Jesus amou, falou assim: então agora você vende o que você tem e você me segue. E esse menino estava tão focado nas suas propriedades, nos seus bens materiais, que ele nem se deu conta do que ele acabou de rejeitar. Sabe o que ele rejeitou? O chamado de Deus. Resultado, ele sabia muita coisa. Se ele fez tudo isso daí, se ele guardou todos esses mandamentos, é porque ele sabia muita coisa. Mas, para nada servia. Aqui que eu chego à conclusão: o que você sabe não tem valor. O valor está no que você faz com o que você sabe. Vira para a pessoa do
seu lado, fala para ela: o que você sabe, não tem valor. O valor está no que você faz, com o que você sabe. Conseguiu entender isso? Talvez você saiba tanto, né? Não, eu sei que Deus vai mudar, eu sei que Deus me chama, eu sei que Deus me chama. Não, eu sei que a Bíblia fala isso, eu sei como eu tenho que fazer. Isso daí, ó, não vale, ó, nada. O que você sabe não vale nada. O valor está no que você faz com o que você sabe. O que você está fazendo com o que você sabe. Esse menino sabia tudo, conhecia todos os mandamentos. E ó, tanto faz, porque ele não agia nada do que ele conhecia. Quando Jesus chama ele, agora então vamos agir isso daí, já que você observa tudo isso, então agora você vai agir, agora você vai ensinar isso para os outros. Opa! Aí não. Esse menino, ele foi o quê? Foi cego. Você sabe por que às vezes a bênção de Deus não vem sobre a sua vida? Porque a sua mente é cega. A sua mente é cega. Eu vi essa frase aqui, achei muito interessante. E diz assim, ó: os olhos são inúteis quando a mente é cega. A mente é cega. Esse menino, ele estava com os pensamentos dele, com a mente dele focada nos bens dele. Ele não conseguiu olhar o que ele acabou de rejeitar. Talvez você nunca se deu conta, mas quando eu olhei, eu tirei essa palavra e falei: Senhor, nós até falamos esses dias, né, de uma outra maneira, né? O pastor falou de com outro foco, mas foi muito forte, porque eu não tinha reparado que Jesus chamou ele ali para seguir realmente. Jesus o amou a ponto de falar: você vai vender tudo e segue. E pode ser sincero, quando Jesus falou vende tudo, Jesus nem queria que ele vendesse tudo. Porque se ele fosse seguir Jesus, ele ia ajudar na obra, tudo. Mas o problema foi que Jesus já quis testar logo. E ele foi reprovado. Ele não foi aprovado. Sabe o que ele foi? Reprovado. Será que você também não está sendo reprovado, hein? Será que aos teus olhos você está se enxergando que, poxa, não sei por que as coisas não estão bem, se eu estou na fé, e ainda te falta coisa, porque aos olhos de Deus ainda tem que haver mudança na sua vida. Aos olhos de Deus, aquilo que você está fazendo não está agradando a Ele. Será que não é isso? Eu não sei. Você vai ter que olhar para a sua vida e você vai ter que analisar. Se você continuar olhando para você com os teus olhos, você vai sempre se achar o máximo. É igual quando a mãe tem um filho, a outra mãe tem um filho, aí briga, cada mãe defende o filho, porque cada mãe olha o seu filho com os olhos, né? De mãe, com os olhos dela, não é? Na nossa vida é assim também. Quando a gente olha a gente com os nossos olhos, a gente só vê as nossas qualidades. Agora, quando a gente se olha com os olhos de Deus, aí você fala: opa, está começando a aparecer defeito aí. É ou não é? Está começando a aparecer. Se você se olhar no espelho realmente, olhar e falar assim: tudo que eu estou fazendo é certo. Ah, mas aquela situação, mas aquela atitude. Mas você está com a vida assim. Ah, então você começa a se olhar com os olhos de Deus, você vai ver se você está fazendo bem ou se está fazendo mal. Se você passar a fazer coisas boas, a fazer o bem, a ser uma pessoa boa, não aos seus olhos, mas aos olhos de Deus, aí você vai ser de Deus. Sendo de Deus, tudo isso vai se cumprir. Não haverá mais porquês. Vai se cumprir. A promessa do Senhor vai se cumprir. Você não vai mendigar o pão. Você
Deus, olhar com os olhos de Deus, você vai ver a mudança. Nós vamos enxergar essa mudança. Eu coloquei no meu coração que a consagração do dizimista hoje é a consagração da mudança. Porque o impossível só acontece quando existe a mudança, senão vai continuar impossível. Não adianta, todos estes dias a gente vem pregar várias coisas sobre o impossível. Tudo isso vai ser jogado no lixo. Todas as pregações não vai ter validade nenhuma na sua vida se você continuar se olhando com os teus olhos e achando que está tudo bem. Não, se está errado é porque está errado. Então vamos consertar. Talvez você estava até desanimado, porque com tanto problema, dívida, tantas dificuldades. E aí você estava até perdendo o ânimo, estava cansado. Mas você vai acordar diferente. Você vai acordar mudado. Você não vai mais olhar as coisas da sua maneira com os teus olhos, mas com os olhos de Deus. Com os olhos de Deus. Amém, pessoal? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Segura o seu dízimo aí. Meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente Deus. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Meu melhor a ti eu darei,
é o nosso Deus e o nosso Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero lhe agradecer, meu Deus, por este culto de hoje. Eu quero lhe agradecer, meu Deus, pelas ofertas e dízimos que aqui foram depositados, meu Deus, do povo, Senhor, que coloca o Senhor em primeiro lugar, que aqui esteve hoje, Senhor, para te louvar, para aprender mais de ti. Pai amado, querido, eu te peço, abençoa, meu Deus, que estas ofertas, que estes dízimos, Senhor, sejam sementes, para que esta pessoa possa colher, meu Deus, as tuas bênçãos na vida dela. Pai amado, querido, eu profetizo sobre o teu povo, que eles vão se assentar, meu Deus, na mesa do rei. Meu Deus, eu profetizo, meu Pai, que muito vai ter o teu povo para dar, para emprestar e jamais para pedir emprestado, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, a prosperidade verdadeira, que é a felicidade que vem de ti, sobre a vida de cada pessoa aqui presente, Senhor, sobre a vida de cada dizimista fiel. Pai amado, leva cada um em paz e segurança, livrando e protegendo de todo mal, livre do inimigo carnal, do inimigo espiritual, de tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, guarda o teu povo e que na terça-feira eles possam estar aqui, meu Deus, testemunhando, eles possam estar aqui na tua casa, meu Deus, vindo buscar, meu Deus, permanecendo, meu Deus, nessa busca, meu Deus, pelo milagre. É o que eu profetizo em nome